Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre, que de uns tempos pra cá acabou virando quinzenal, né? Não propositalmente, mas às vezes as coisas vão acontecendo, a gente tem que adaptar. E estamos aqui mais uma semana gravando o Terça Nobre. Hoje é o episódio de número 21 da 7ª temporada. E sem mais delongas, tenho comigo aqui Selena Fortuna. Tá ficando frequente isso daqui, né? A gente precisa arranjar um jeito de desse porque esse braço curto, eu fico lembrando do Jô Soares, quando ele ia cumprimentar os outros. A gente tem que fazer tipo assim. Assim, dedinho. Não é por causa dos copos. Assim, né? Que nem aquele negócio do desenho. Obrigada, viu? Eu adoro. Eu que agradeço. E aí, você passou bem esses dias? Passei bem louca, né? É, bem louca. Atualmente, quando eu tô muito normal, eu fico meio preocupada, assim. Entendi. A condição de loucura, não sei se é assim que você sente, né? Mas eu... É tipo aquelas coisas, né? Quando tá bom demais pra ser verdade isso aqui. O que tá acontecendo? Eu morro Vai de acontecer medo de ruim? estar sossegada. Entendi. Tipo domingo, assim. Domingo, quando eu não trabalho, eu tô sossegada. Aí fico assim, será que eu devia ter feito um almoço melhor? Será que eu devia lavar essa louça agora? Será que o molho do macarrão tá bom? Nossa, implico com tudo. Estraguei Tipo o macarrão isso, né? esse domingo, esse final de semana. E pra você que tá aqui assistindo o nosso Terça Nobre, você que tá ouvindo também pelo Spotify, meu muito obrigado. A galera que me segue aí, @euribenevento, a galera que segue a Selena também, que a gente tem bastante gente que tá chegando aqui no canal. Você que tá chegando hoje, né, já aproveita e se inscreve também, Euri Benevento, youtube.com/euribenevento. Obrigado aos novos inscritos aí, que nesses últimos programas vieram novos inscritos, graças à nossa Selena também, que E trouxe as uma galera polêmicas junto. aí que a gente... Aquela nossa famosa forma, né? Formato. O formato combina um tema e não faz E o tema. faz outro, né? E agradecer sempre aqui nosso amigo Anderson nos bastidores, cuidando com muito carinho aqui do Terça Nobre, diretamente dos estúdios Pode Vir, esse estúdio maravilhoso aqui de podcast, e também outras gravações, outras produções. Ao longo do programa eu explico melhor também como que funciona para você ter o seu próprio podcast aqui, mas já vai prestando atenção aqui, ó, já vai imaginando o seu podcast aqui nessa mesa também. Então, Estúdio Pode Vir, segue lá no Instagram, que esse ano ainda o seu podcast vai começar a ser gravado aqui, ó. Como a Selena diz, como que é mesmo? Profetizando. Profetiza, então, ó, seu podcast eu, aqui. Cada dia descubro uma coisa nova aqui, né? Aí agora eu tava olhando ali no chão, tem umas luzinhas azuis, uns negócios aqui, gente. Isso aqui é chiquérrimo. Maravilhoso. Não sei nem pra onde olhar pra dar um recado. Isso aqui é chiquérrimo, chiquérrimo. O dia que eu cheguei aqui, o Anderson colocou luz verde pra me receber. Ah, essa luz muda de cor? Muda. Gente. Aí ele colocou verde, eu falei, agora ferrou, agora ele... Dá pra fazer então um Pegou meu podcast ponto de fraco. polidense, coloca uma música uma luz vermelha assim. A gente fez um do Palmeiras. Aí, ó, pisca, também. tá vendo? Até balada, tá vendo? Olha! A gente colocou uma bandeira do Palmeiras aqui na mesa. E o verde por aí foi porque eu vi no Instagram dele que era palmeirense. Aí, ó. Sim, olha que bonitinho. Tá vendo? Ele é fofo, né? O Anderson é um parceirão, gente fina demais. Então, pra você que tá aí, gente, estúdio Pode Vir, beleza? E aqui no nosso Terça Nobre a gente gravou o episódio, né, o último episódio aqui foi o episódio número 20, né, da 7ª temporada. E o tema foi Por que algumas músicas batem na alma. Foi o título do vídeo, mas a gente falou sobre outras coisas também. A gente combinou de cada um trazer uma letra de uma música. Selena trouxe outras também, além de uma que a gente combinou, mas também trouxe outras referências também. Foram ótimas referências, grande aprendizado. Foi gostoso de lembrar, né? Depois eu comentei sobre o Hotel Califórnia lá em casa com os meninos. E essa música mexe demais, demais comigo, assim. Aquela coisa. Até o Henrique falou pra mim, mãe, mas agora eu tô confuso. Se foi o Stephen King, se foi o Iluminado ali. Sim. Ou se foi o Eagle, né? E a diferença é de um ano, né? Então. A diferença é de um ano. Tem o filme, aí um ano depois... Não, tem a música e um ano depois tem o filme. Eu não fui ler se a música Então, tem a ver. Eu que cismei que tem a ver. Mas deve ter, que nem você falou, deve ter, porque tem é muito parecido, né, a história, né? Sim. Pra quem nunca assistiu o filme Iluminado, mas é difícil, né, galera? Acho que a maioria deve ter assistido, né? O do Jack Nicholson, como é mais velho, eu não sei qual que é a idade da galera aqui, mas o do Jack Nicholson é muito melhor. Do Jack Nicholson é de 1981, né? Isso. E teve outro, mas esse outro ele era uma série, né? Era o formato de série, que lá nos Estados Unidos passou como série, e aí aqui no Brasil eles fizeram
uma fita dupla na época e colocaram pra alugar. Então teve muita gente que assistiu na locadora com essa fita dupla igual era Titanic. Então, existe na internet esse filme agora completo, mas na verdade ele era uma série. Então ele não foi lançado, tipo, no cinema e tal. Então a galera tem uma... Eu assisti talvez a fita dupla, porque eu não gostei. Não é que eu não gostei, ele é legal, dá aquele medinho, mas o Jack Nicholson sozinho, ele é um filme de terror próprio, né? Ele é... A cara do Jack Nicholson, ele né? Não existe. Cara de louco, né? Ele, tem ele é louco, assim, mano, muito louco. Não, e aí você vai ver ele no Melhor Impossível. Ele deve ter alguma coisa dentro da alma dele que acende, assim, ó, o modo loucura. O modo... Vamos mudar aqui a chavinha. E ali que ele é um cara que tem toque, você já assistiu? Já, esse filme é... Para, Nossa. gente, que filme que é esse? E ao Muito mesmo bom. tempo é muito sensível, é um filme que a gente ri bastante, mas ele é muito sensível. Agora você falou da fita dupla, eu não sei se que a gente comentou lá sobre as coisas mais antigas naquela noite. Eu lembrei, eu acho que a gente comentou, será? De pôr um durex na ponta da fita, você lembra disso? Você lembrou desse dia? Acho que a gente falou isso nos bastidores. Agora a minha memória. Que coisa maluca. Colocava lá o durex quando... Pra você saber... Quanta coisa que a gente viu que era tão mais legal que agora. Inclusive, isso até gerou um tema pro podcast do nosso amigo Anderson, que é o Que Resenha é Essa. Vamos falar sobre nostalgia, sobre essas coisas, né? Que Walkman, Discman, Orkut MSN, Vitrola, tudo isso daí. Fita de vídeo, locadora. Mano, ele trabalhava em locadora, ele vai contar mais. O podcast é dele e eu já tô falando aqui, dando tudo que é spoiler, né? Mas uma coisa que eu vi essa semana também, que o Orkut vai voltar. Você viu isso? Eu espero que ele volte com o mesmo formatinho meigo, fofinho, gostoso, né? Porque não chega aos pés o Facebook. Pra mim, ele já deu uma pirada ali. Pra mim, ele ficou moderno demais. E o Instagram, pra mim, tá fora de cogitação. Tá muito, né? Mas o Orkut, eu também vi isso, que o primeiro nome do cara que criou o Orkut, eu não lembro agora, é alguma coisa Orkut. Orkut é o sobrenome dele, né? E aí eles venderam pro Google na época. Aí o Google depois tinha uma rede social também, que eu não lembro o nome agora. Então ficou o Face, o Orkut e essa rede social do Google. Aí ficou dando uns conflitos assim de... mas não usa, tal. Aí o Google descontinuou o Orkut. Então assim, se voltar, que eu acho que vai voltar mesmo, mas aí não vai conseguir recuperar as contas que você tinha. Eu acho que seria legal se desse pra recuperar a conta daquela época, né? E eu também penso que nem você. Eu acho que porque, pelo que eu entendi, ele vai fazer uma ideia de uma rede social menos tóxica, tal. Mas, assim, se ele modernizar muito, pra tentar parecer com o Instagram, tentar parecer com o Facebook, aí não adianta nada. Que é mais do mesmo. Acho que ele, que nem você falou, acho que tinha que voltar, assim, com aquele formato, com aquele design mais antigão mesmo... Sim. Tipo, meio limitado até em alguns momentos. E eu acho que o forte do Orkut também era essa questão de comunidade, né? Tipo, se fosse hoje em dia, até lá, eu amo a Selena Fortuna. Tipo, imagina aquelas comunidades assim, eu conheço o Anderson. Lembra disso aí na época do Orkut? Tinha uma dos meus alunos da escola que era, eu não lembro o nome, mas era assim, sobre a professora Fabiana e tal. Tinha um nome que era sobre isso. Eu sou fã da professora Fabiana. Alguma Tipo coisa isso, né? assim. Tinha uns negócios assim, né? E aí, como eu dava aula para muitas salas, e várias... E aí tinha bastante gente nessa comunidade. Aí uma vez, isso mexeu muito assim comigo. A aluna escreveu assim: a professora Fabiana é a única que manda a sala ficar quieta quando ninguém está falando. Pra você ter uma noção. Não tinha ninguém falando nada. Os primeiros 15 minutos de aula minha, eu falava assim, eu não quero ouvir mosquito, eu vou passar a matéria inteira em 15 minutos. Depois disso, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas E assim, era todo mundo mudo, prestando atenção. Aí depois deixava eles tirarem os tênis e fazerem a tarefa no chão, deitados. Mas aí eles respeitavam esses 15 minutos por causa disso. Porque depois ficava tranquilo, levava a jogar queimada na quadra. Mas no meu tempo de explicação, você não escutava nada, nada. Mas quando a galera tirava o tênis, não ficava um chulezinho na sala? Ficava, mas aquela coisa bem de, né, sociedade alternativa. Eles gostavam, porque os alunos que eram os mais rebeldes, né, eram meus favoritos. Sempre porque assim. era desafio pra mim, né? Então eu colocava eles na monitoria, eu colocava eles pra fazer um monte de coisa e no final do ano eles estavam santos. Tá vendo? Então a gente tinha uma relação muito boa, né? Mas quando eu vi isso, que era a sala quieta, eu falei, você é meio neurótica, né, amiga? Porque pensa, mandando não ficar quieto sem estar fazendo barulho. Tá falando. Né? Mas você fez eu lembrar do negócio também. Eu lembro quando eu estudava, tinha uns moleque bagunceiro pra caramba. Eu era bagunceiro também, mas eu não era tão nível hard como alguns
Que tinha uns que tacava cadeira, que era rebelde, assim, nível de agressão mesmo, né? E aí, tipo assim, as professoras puxavam muito o saco deles, entendeu? Aí dava presente, dava jaqueta. Nossa, eu lembro, nunca me esqueci de... Tava um puta de um filho, a professora chegou com uma jaqueta de couro linda, assim, pra um aluno que era mó filha da mãe, mó bagunceiro. Não fazia nada. Eu falei, mano, que filho da puta. Mas pra dar uma... Tipo, pra puxar o saco dele pra ver se ele parava de bagunçar. Realmente, pra gente, é muito difícil ter aluno complicado. Aí dá vontade de matar ele, que foi com muita raiva dele. Você faz o errado e ainda ganha falou, negócio. pô, tô fazendo tudo certinho e não ganho nada. O cara que é mó bagunceiro ganha. Agora eu entendi o porquê. Pra gente, pros professores, um aluno que é disfuncional, ele destrói todo o teu ritmo ali, Sim, né, da desrespeita, aula. Então, quando né? você traz ele pra você, você ganhou um sossego, digamos assim. Entendi. E não é antes que as pessoas pensem que é falsidade, não é isso, muito pelo contrário. É porque muitas vezes o aluno, ele é hiperativo e ele é muito inteligente e ele aprendeu antes de todo mundo e aí quer o quê? Ele quer azucrinar. Tem vários casos, né? Eu sei que esse não é o tema, mas a gente não... Mas é professora, né? Mas o Orkut tá no raiz. O Orkut tinha uma outra comunidade que eu pagava um pau, que eu era assim, eu gostava daquilo, me representava. Chamava Sou Legal, Não Tô Te Dando Mole. Putz, eu lembro dessa daí. Eu adoro, porque o povo acha, né, que só porque você deu uma olhadinha de rabo de olho, né? E na época essa comunidade fazia muito sentido, assim, porque... Foi começo da época que as pessoas confundiam tudo. Sim. Que as pessoas estavam começando a ser mais abusivas no quesito de investida afetiva, né? Aí tinha uma também que era assim, a mulher de boné é frentista. Lembra isso aí? Tinha umas que era muito engraçada, cara. Né? Se fosse hoje vai pra justiça. Não, aí, mano, eu tô lembrando aqui de tanta comunidade... Mas o que eu achava legal no Orkut é que o Orkut, ele tinha algumas coisas que hoje você não vê mais. Que nem, por exemplo, tinha uma comunidade lá que era fã de uma série, por exemplo. Eu vou falar de uma série que eu era muito fã, que era o Si, Um Estranho no Paraíso. Uma série que eu até fiz um episódio especial. Você gostava também? Uhum. Aí, ó. Essa série eu fiz um episódio especial sobre ela e tal. E até falei que as comunidades que tinham sobre essa série, eles davam muita informação sobre a série. Porque na época, assim, passava a série na TV... E você não tinha como saber como que era o nome daquela música que tocou no episódio. Você não sabia nada sobre bastidores. Então, você não sabia o que ia acontecer, porque lá nos Estados Unidos passava o episódio, e quando acabava, passava uma préviazinha do que ia passar semana que vem. Já tinha. Sim. Que nem aqui agora, quando acaba a novela, passa o que vai acontecer amanhã na novela, mais ou menos, né? Naquela época que passava aqui no SBT, por exemplo, ou na própria Warner, não tinha. E lá passava. Então, o que acontecia? Esses caras... Alguém que morava lá nos Estados Unidos pegava e falou, gravava o vídeo e jogava o link lá na comunidade, a prévia da semana que vem. Sim. Aí já começaram os chamados spoilers, que a gente não sabia nem o que era. Ou então, tipo assim, galera, esse episódio tocou tal música, é essa banda, essa música. Aí eu comecei a descobrir isso, eu descobri nome de música, descobri o que ia acontecer semana que vem, descobri por que tal autor parou de aparecer na série. Essas coisas não tinha. Então, o Orkut... Hoje tudo chega muito antes, né? Então, hoje a gente fica sabendo que nem o personagem morre na novela, antes do cara morrer, o próprio ator já postou um textão de despedida. Falou, mas por que ele... aí você pensa, pô, se o cara postou um textão de despedida, é porque realmente o personagem morreu e não vai voltar. Porque tinha aquelas novelas que o cara morria e voltava, né? Agora, quando você vê o cara despedindo, então, assim, a própria rede social já entrega, né? Não era que nem... E era gostoso essa espera, era gostoso. Sim, você tipo, pesquisar. Uma semana. Tinha vigília, os caras faziam vigília do episódio. Tipo assim, ó, vai lançar o episódio 10. Então, ficava uma semana numa comunidade lá, vigília, episódio 10. Os caras ficavam falando, e aí, gente, não sei o quê. E ficava, tipo, a semana inteira, nego, falando as coisas. Então, tipo, aqueles tópicos que criavam nas comunidades. Isso é uma coisa que eu não vi mais. E depois que o Orkut acabou... Eu acho que as outras redes sociais que continuaram, elas não tinham o mesmo desenho, a mesma ideia que o Orkut, né? Então, tipo assim, que nem o Orkut tinha as comunidades, tinha aquela coisa do scrap. Aí o Facebook, ele até tem aquela questão de grupos, mas não era a mesma coisa, né? Não é o mesmo mecanismo, a ideia parecia ser diferente, né? Eu achava ele muito afetivo, não sei se é porque... Eu, na época, também era afetiva. Tudo foi tão mudando que eu penso assim, olhando a linha do tempo, né? Aí depois a gente teve Facebook. Até eu me acostumar com o Facebook, aí eu tinha uma live, eu já te contei que tinha 500 mil pessoas. Aí veio o Instagram e eu tive que migrar, porque se eu puder, eu fico resistindo. Sim. Eu sou bem a maluca, assim, sabe? Que fica lá atrás.
E aí eu tive que ir a pedidos das pessoas. E quando eu cheguei muito atrasada no Instagram. Tanto que o pessoal não me acompanhou. De 600 pessoas, minha live foi pra 200. Entendi. E aí, quando chegou no TikTok, então, eu me perdi, sabe? Quando eu me perdi. Essa música é bonita. Gente, essa música, ela é sensacional, né? Na verdade, ela foi feita pra Deus. É. E as pessoas confundem, Descobriram recentemente, né? E é o tema do meu filho mais novo. Eu falo pra ele, abaixo de Deus, você é a pessoa que eu mais admiro. É muito louco, assim. Desde neném eu coloco essa música pra ele e agora eu descobri isso. Louco. É muito forte. Enfim, na época do Facebook, era aquela época que a gente baixava a música que ficava aqueles negocinhos ou já era um pouco mais pra frente? Era na época do Orkut, na verdade, né? Isso, do Orkut. Era a época que a gente baixava as coisas. Ficava baixando, gente, às vezes travava a música, depois faltava 10% pra acabar, mano. Travava. Gente, que delícia! Puta saudade, né? E era isso, né? Era Orkut, MSN e música baixando. Você colocava lá... O MSN era o quê? Era de conversinha? De conversar, Gente, tipo eu nunca WhatsApp. participei desses. O WhatsApp foi meu primeiro. Caramba. Tinha ICQ, tinha esse daí. O ICQ foi antes até do MSN. O ICQ era da internet de escada, que fazia Isso. aquele barulho. E aí, eu nunca fui de nenhum. O WhatsApp eu aderi por coisas profissionais e tudo Sim. mais. Mas essa coisa de bater papo de longe, eu nunca Era não muito vivi. louco. Eu não vivi isso. Tinha os bate-papos também, né? Do próprio UOL, do próprio Terra. Mas que nem o Orkut, né? Que tinha essa coisa de você conhecer, tipo, você entrar em comunidades de gente que você nem conhecia. Aí tá, tipo assim, eu conheço a Fabiana, e você não conhecia, mas você olhava, era uma comunidade que tava cheia de gente, aí você entrava também. Aí era, sem conhecer. E aí você fazia amizade. E o mais engraçado no Brasil é que o Facebook, ele é antes, né, do Orkut. O Facebook, ele foi lançado, e aí esse cara do Orkut, ele foi muito ligeiro, porque ele lançou uma rede social, que era o Orkut, e aí fez sucesso no Brasil. Então tem uma galera que coloca como se o Orkut tivesse vindo primeiro. Mas na verdade o Orkut e o Face é da mesma época. Só que na época que o Orkut bombou no Brasil, o Facebook ainda não era bombado. Tanto Era fora? Nos Estados Unidos ele era em primeirão. Ele era bombado lá. E aí, tipo assim, ele conseguiu bombar o Orkut primeiro aqui. Por isso que a galera tem essa nostalgia gigante, mas o Face é da mesma época. É que aí depois a gente começou a passar, todo mundo começou a descobrir o Face, começou a ir pro Face, né? A gente é obrigado a fazer essa Então, e o legal do começo do Orkut é que o Orkut não era, você não podia entrar de qualquer jeito, você tinha que ser convidado, você tinha que receber um convitinho pra ir pro Orkut, olha que louco isso. Então assim, hoje qualquer um vai lá e cria um Face, até o Face no começo também era assim, né? O Face você tinha que receber um convite pra fazer o Face. Então, as coisas mudaram muito. Lógico, tem que ter a inclusão, isso tá perfeito, todo mundo tem que ter mesmo. Mas é que eu lembro no começo do Orkut, assim, que tinha uma galera que não sabia nem o que era. Aí você chegava na escola, você falava, você tem Orkut, não sei o quê. Mas, cara, o que é isso? Tinha gente que não sabia ainda. E eu sempre sou então, aqui, tinha só sabe depois que todo mundo já sabe. Sempre. Tudo em mim chega depois. Eu tava pensando agora, né? Tava lembrando, não sei se faz sentido pra você. E também nem sei se tem algum estudo sobre isso. Foi uma coisa que eu pensei agora. Você reparou que a música travou, criava na gente uma expectativa de repente ver como é que tá a internet, talvez ter que baixar só no dia seguinte por conta de alguma coisa. E aí as coisas foram ficando mais rápidas. Rápida. Hoje você vai no TikTok, você vai assim, ó, com o dedo. Eu não sei se é coincidência ou não, mas a palavra TDAH, que hoje é tão usada, nem se falava disso na época do Orkut, né? Não. Eu acho Ninguém falava nada. E as pessoas aprenderam a controlar a ansiedade, porque tinha, acho que, uma expectativa. E é até o que eu já falei sobre isso com um brother meu, o Jaime, que já participou com a gente aqui também, sobre isso. Porque eu lembro nessa época do Orkut, MSN, essas coisas, ICQ, que a galera entrava. Tipo assim, quem tinha computador em casa era bem raro, né? Não era todo mundo que tinha. Antes, até um pouco das lan houses, né? Então, assim, se a pessoa tivesse computador em casa, ela tinha que esperar da meia-noite pra poder entrar na internet, porque era de graça, depois da meia-noite, e a sua linha de telefone ficava ocupada pra você poder entrar na internet, né? Não tinha esquecido esse detalhe. Lembra? Então, se o cara ficasse durante o dia, ficava sem telefone. Então, eu esperava meia-noite pra ser de graça e também a questão da linha ocupada, ok. Aí, depois, quando começou a ter a lan house, as pessoas, elas não tinham dinheiro pra ir na lan house toda hora. Então você tinha, sei lá, você tinha uma grana pra você ficar 2 horas na lan house, talvez você fosse entrar de novo daqui uma semana. Então você ficava uma semana sem ver o seu Orkut. Sem ver seu Orkut. Sem ver as suas notificações, essas mensagens, entendeu? Eu lembrei
agora você falando de quando a gente deixava uma coisa baixando e deixava o computador ligado, porque ia levar a noite inteira. Sim, música. Tipo, cara, música demorava uma noite inteira pra baixar. Aí, uma às música. vezes, eu colocava sempre de 10, né? Aí eu colocava assim, daí dormia, daí acordava. Baixou todas. Aí Ai, ficava essa aqui desesperada. E quando você baixava uma música e era outra? Tipo assim, eles colocavam lá certinho com o nome do cantor e da banda. Aí quando você clicava era um cover. Deixa eu Lembra? fazer- Tinha vários que faziam isso. Deixa eu fazer uma observação sobre isso que não tem nada a ver, mas tem. Quando meu filho era pequeno, ele gostava da galinha pintadinha. E a gente passou por uma época que a gente tava, né, sem dinheiro e tal. E a gente foi num camelô pra comprar o CD da galinha pintadinha. E fiquei todo feliz, viemos pra casa. Quando a gente coloca na TV, não é CD, é DVD. O Mundo Bita. Meu, esse cara, eu não sei se foi uma jogada, o que foi. Era tudo galinha pintadinha, todo mundo só comprava e chegava o Mundo Bita, que virou um É um fenômeno. Então eu não sei se foi assim que ele fez. Sem querer deu certo. Ou talvez por querer. Gente, eu lembrei disso Gênio, né? por conta de você falar, né? Que a música tinha um nome, mas você baixava e era outro. Era outro. Tinha isso na época das locadoras também, quando você alugava. Tinha o Rei Leão, né? O Rei Leão tava um puta sucesso. Aí existia um Rei Leão mais antigo, meio genérico, sei lá. Antes da Disney. Teve um Rei Leão, teve um Aladdin. Era alguma produtora que fazia esses desenhos sem o glamour da Disney. Aí, tipo assim, tinha 3 fitas do Rei Leão na locadora. Aí essas fitas estavam sempre alugadas, por exemplo. Aí o cara chegava lá, tem Rei Leão? Tem. E o cara da locadora não sabia, ou talvez não falasse nada. E aí você alugava um Rei Leão genérico, que era outra história. Era Rei Leão também, mas era outra Genérico história. é Era outro ótimo. desenho, outros personagens, entendeu? Aí tinha o Aladdin genérico, tinha o Mowgli genérico. Então as criançadas ficavam puta da vida. Porque você tá lá todo desesperado pra ver o da Disney, chegava lá, não era, né? É tipo, é outro Mowgli, entendeu? Então tinha essas ideias. Uma vez eu comprei um DVD pirata do Harry Potter, não tinha nem lançado o Harry Potter no Brasil ainda, e eu fui na 25, eu vi lá, nossa, caramba, como é que os caras conseguiram do Harry Potter, né? E eu todo meninão, comprei, achei que eu tava, vou ver o filme primeiro que todo mundo, antes do cinema. Aí quando chegou em casa era Piratas do Caribe. Ah, então. Meteram a capa do Harry. Sim, ganharam muito dinheiro com isso. É, porque o Que a hora cara... que você vende um monte disso. Você se acha exclusivão, né? Você fala, cheguei aqui, peguei o DVD. Entendeu? Mas esse negócio do Mundo Bita foi muito louco. Porque Não, o cara gênio, tinha né? talento, né? Ele tinha talento, Sim. só que ninguém queria saber. Só queria saber Queria da galinha galinha. pintadinha. Aí ele foi muito gênio, assim. Se Gênio. isso foi uma jogada. Ah, mas deve ser. Eu trabalhei numa editora também, eu sempre falo, né, da editora, mas essa editora que eu trabalhei, eles faziam também as revistinhas genéricas também. Era assim, ó, tinha tinha o Patati e Patatá, aí tinha o Palhacinho não sei o quê. É igualzinho o Patati e Patatá, só que ele tinha outro nome, era Palhacinho não sei o quê. Era aquelas revistinhas de pintar. Então assim, pra você pegar e colocar uma revistinha de pintar com galinha pintadinha, você ia ter que pagar direitos autorais, um monte de coisa. Aí eles iam lá fazer uma galinha... Mesma galinha de igual. outra cor e colocava assim, galinha amarelinha. De vez galinha pintadinha. Então tem no Google, a galera procurar vai achar. Então é aquela velha história, né? Nada se cria, tudo se copia. Então o bom e velho jeitinho brasileiro. Então era a mesma coisa, só mudava a corzinha ali, o nome do personagem. Você olhando rápido, o cérebro já associa, já traz que é isso mesmo. Tipo, tinha o Pica-Pau com outro nome, mas era a mesma carinha do O Pica-Pau. Pica-Pau, ele passou por vários rostos diferentes, né? Sim, tinha o Pica-Pau ultra malvado, depois tinha o tem o Pica-Pau Biruta, né? debochado, tem um que é louquinho. que Você é de qual? Você preferiu o Pica-Pau eu Biruta? gosto do malvado. Aquele Biruta que Do rouba Dr. gasolina? Rancho Cruz, eu gosto, da época do Dr. Rancho Cruz. E daquele que rouba gasolina? Aquele é o mais louco, que o pessoal chama ele de Pica-Pau Biruta. Então, não é um que tem um olhinho assim? É. Então, esse eu não gosto. Então, Ele esse tem aí... uma meinha de presidiário, não é esse? Esse é um pica-pau que, mano, tem gente que ama esse pica-pau e tem uma galera que odeia. Então, tipo Eu assim, não gosto. Aí, tipo assim, quando você quer saber mais ou menos como que a pessoa é, você pergunta. Você gostava de qual pica-pau? Você gostava do pica-pau normal ou do biruta? Depois pega lá o Dr. Rancho Cruz. Esse Dr. Rancho Cruz é da hora. Você lembra? Esse é o Esse mais, que eu gosto. é o mais classicão, que é o que mais passou, né? Porque o biruta entrava de vez em quando, né? Eu tinha uma raiva dele. Então, eu ficava puto quando eu tava assistindo e entrava esse. O meu irmão, ao contrário, meu irmão Everton, que assiste nosso Terça Nobre também, ele adora esse aí. O Pica-Pau Biruta, pra ele, era o que ele mais Os gostava. desenhos dessa época eram tóxicos também. Eu acho os desenhos de hoje tóxicos. Uhum. Mega tóxicos. Eu acho que eles preparam uma juventude. Eles preparam uma criançada pra ser doida. Sério. Pra ser. Ai, que eu não quero falar palavras fortes aqui, Uhum. mas pra ter, assim, dissociações
complicadas ali, Sério? emocionais. Entendi. Eu tô vendo como mãe, tô vendo como uma pessoa que estudou isso por muito tempo. Mas, aquele Pica-Pau, ele era... Os desenhos eram pesados, assim. Era muito soco, muita Sim. cacetada, muita O próprio enganação. Tom e Jerry, né? O Tom e Jerry mesmo, né? Eles viviam se quebrando inteiro. Mas eu acho que tem uma... Tem duas coisas também. Tem essa questão dos desenhos serem... A gente saber que não é real, né? Mesmo quando você era criança, você sabia que não dava pra você pular de um penhasco e continuar andando, né? Que nem tipo no desenho tinha isso, né? Ele saía correndo, ele acabava o chão, ele continuava andando. Aí ele só caía quando ele percebia que não tinha mais chão. Aquele avestruz lá. O Papaléguas lá. Então. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que não sei explicar pra você como, mas tinha um jeito da gente criar esse discernimento. A gente, naquela época, o lance é que os de hoje não tem. Então, isso que eu tô falando. Os de hoje, às vezes, eu acho que muda. Que nem tem uns... E também eles, às vezes, não diferenciam, né? Um desenho que é realmente pra criança e esses desenhos que são pra adultos. Porque antigamente era assim, desenho pra criança. Era meio que automático. Tanto que o Simpson mesmo... Teve muita gente que assistia Simpson achando que era desenho pra criança, depois que foram entender que o Simpson era pra adulto. Mas o SBT, a Globo, chegava a passar Simpson no horário que tava passando com outros desenhos, era né? pra adulto. Sim, Família então. Dinossauro tinha uma crítica em todos os sentidos, uma crítica social em todos os sentidos, assim, eles colocaram os estereótipos do adolescente, daquele neném delicioso, o Baby que todo mundo tinha. O Baby era mó bonitinho, chaveiro, né? Chaveiro, tem um grande. Tinha um chaveirinho lá em casa. E a gente... E são referências, porque eu já mostrei pro Zac que 200 anos depois ele gostou. As crianças conseguem se apegar ainda, e era uma crítica bem dura e social. Então, aí tinha, acho que não tinha ainda um controle, então eles colocavam tudo como se fosse programação infantil. Hoje, pelo menos, a galera diferencia. Falou, aí se a criança assistir esses tipo de desenho é porque é alguém que não tá vendo, mas tem essa diferenciação, né? Antes não tinha isso, né? Então a gente cresceu vendo uns desenhos meio roots também, né? Porque as crianças de hoje, elas são mais literais. Eu tenho visto nas crianças que eu trato, enfim, que elas têm dificuldade de diferenciar o literal do figurado. Então, o andar aqui, que não tem... Que acabou o chão. Que acabou, é muito... Chega a ser uma inocência por causa da falta de diálogo com os pais, com a família, a criação que geralmente é na escola, ou não tem aquela interação, né, dos pais com os pais, então gera crianças que a primeira informação, ela faz sentido, não passa pro filtro. Entendi. Entende? Então isso me preocupa um pouco. Não é um Ladybug da vida. O Ladybug é sensacional. Ele vai te trazer moral da história, ele vai te trazer os amigos leais, aquela coisa bonitinha, mas tem uns... que nem eu tava... Quando veio o convidado grande Alex, participou com a gente aqui, que ele é palhaço também, e eu sempre quis perguntar isso pra um palhaço, porque eu nunca tinha trocado ideia com palhaço nesse sentido, né? Porque eu não conhecia nenhum palhaço, assim, que eu pudesse fazer essa pergunta. Tipo, quando o filme do Coringa teve uma repercussão muito grande nas redes sociais, o primeiro filme dele, né? Que depois teve o parte 2 com a Lady Gaga também, né? Que é o Joaquin Phoenix, né? Esse filme do Coringa, ele mostrou meio que um lado... Ele focou na história, na vida do Coringa. Então, aquela coisa que os caras falam, tem que romantizar o vilão, estão romantizando o vilão. Eu até entendo que é uma época que muitos filmes estão romantizando a parte do vilão, tentando contar a história dele, por que ele virou vilão, esse tipo de coisa. Mas a galera, tipo, compartilhava muito trechos de diálogos do Coringa nas redes sociais. Tipo, falando várias coisas porque se identificava com aquele texto. Se identificava com aquilo que ele estava falando. Só que eu acho assim, eu acho perigoso nesse sentido. Tipo assim... Eu também já me identifiquei com algumas coisas que ele fala nessas frases, no filme também, tipo... ninguém olha pra ninguém, as pessoas se odeiam. Realmente, o mundo tá assim, a gente sabe. Mas, assim, eu acho que você tem que olhar o contexto inteiro. Tipo assim, o cara falou isso, aí você pega e coloca uma musiquinha triste e põe ele falando em legenda, como se aquilo fosse um discurso bom. E, na verdade, ele é um cara que matou, ele é um cara que é psicopata. Então, tipo assim, não dá pra você usar aquilo como exemplo. Lógico, você pode se identificar, mas por que você se identificou com aquilo? E o que faz você se diferenciar dele, então, né? Tipo... É complicado. Eu tento falar o mínimo possível a respeito disso, porque o que eu penso sobre isso é muito pesado. Então, eu tento falar o mínimo possível, mas não tem como você romantizar o Coringa. Não tem.
E isso, na verdade, é a necessidade que a sociedade tem de explicar as atrocidades que estão acontecendo. E aquela coisa de você ter empatia por uma pessoa má, tá muito ficando uma coisa... Tá crescendo isso Estão demais. normalizando muito, né? Ai, tudo bem, matou 5 pessoas, mas quando ele era criança... todo mundo aqui a gente já falou sobre isso. Teve problema quando era criança. Alguns maiores, outros menores. Mas no momento que a gente começa a romantizar o erro, as pessoas que erram, elas vão ficar em maior número. Daqui a pouco a gente tá assustado e essas pessoas estão ganhando... Sim, vai achar justificativa, né, pra isso. É isso que é A gente já tem a medo, né? que virou uma, né, já tem... É pop, né? Ela é pop, tem filme, tem coisa sobre ela, tem livro. Tem gente que acha bonito colocar a foto dela com a camisa de time. Ah, ela torce pro meu time. Gente, que merda. Tipo assim, nunca que eu vou sentir orgulho porque um assassino torce pro meu time. Foda-se que ele torce pro meu time. E essa coisa, é tipo empurrar a goela abaixo da gente, isso tem muito a ver com política também. Sim. É muito empurrar a goela abaixo da gente que o ruim é bom e que o bom tá fora de moda. É. Ou também tem esse negócio assim, eu entendo que tem a questão de você ter as suas próprias escolhas, que você também vai fazer o discernimento dentro de você do que é certo e que é errado, mas às vezes as pessoas colocam coisas como se assim, não existe o bem e o mal. Depende do ponto de vista e não sei o que. Não, eu acho que tem que ter algumas coisas que precisa explicar, porque senão começa a ver, que nem você falou. Aí começa a ficar normal, alguém falar assim, uma mãe tá batendo no filho, ela já tinha sido presa porque o outro filho que apanhou até morrer. Primeiro, como é que essa mulher tá solta ainda? Como é que ela teve outro filho e aí estão se discutindo de novo uma coisa que ela já tinha feito? Então, tipo assim, tem que ter alguma divisão. É muita brecha da brecha. Eu tava vendo hoje o jornal desses que só tem desgraça e o cara falou um negócio assim. O cara já tinha batido 3 ex-namoradas dele. E ninguém põe esse cara na cadeia. Ninguém faz Aí denúncia. uma lá, ele deu ruim e ele acabou indo pra cadeia, mas ele todas as outras podiam ter sido preservadas. Daí o repórter não perdoou, porque a gente via raiva na cara dele. Né? Ele falou assim, o cara que bate em 3 mulheres diferentes não gosta de mulher, ele só não tá querendo assumir. Tipo, que mudou de título. Eles queriam esculhambar o cara e falar qualquer coisa, porque a gente via o olho deles, assim, com ódio. Tá muito complicado. E outra coisa, não é a romantização só das coisas ruins, do mal, a romantização de coisas que vão gerar outros problemas. Sim. A gente sabe que aquilo vai ser um efeito dominó, que daqui a pouco tá uma baixaria, uma barbárie. Começa romantizando aqui, tá na cara, e as pessoas fingem que não estão vendo. Igual na Netflix mesmo, tem aquela série documental, e tem um filme também sobre o Ted Bundy, né, que foi um assassino... Que a mulherada horrível, morria. né? A mulherada ia assistir o julgamento dele. Tipo, ele tinha fã-clube, que nem você falou. Então, tipo assim, porque o cara era bonito, o cara era assassino de mulher e ele tinha um fã-clube de mulheres. Então, tipo, como assim, né? Se tá mostrando pra você que o cara mata a mulher e você vai ser fã do cara, você acha o cara bonito. Então é complicado, né? Tipo, por isso que eu tô falando que tem coisa que parece que você tem que desenhar. Tem que desenhar. Senão, por isso que o óbvio também precisa ser dito, porque às vezes as pessoas, que nem o pessoal fala, por isso que na caixa de ovos tá escrito contém ovos. Tem gente que às vezes não... É mesmo? Escrito contém ovos? Tipo, não, mas é uma zoeira que tem na internet, entendeu? Quando a galera, tipo assim, quando as pessoas fazem umas coisas que pareciam ser óbvias. E a pessoa faz isso e fala, por isso que no vidro de shampoo vem escrito shampoo. Para as pessoas entenderem que aquilo não é de bebê. Tipo isso, sabe? Sim, a galera, parado, a galera zoa assim nos comentários, entendeu? Mas fazia tempo que eu não falava isso. Sempre no Terça Nobre, no começo do Terça Nobre, eu tava num assunto, e aí eu mudava completamente de assunto, e eu falava assim, e girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre... Aí eu mudava de assunto. Então, aqui não precisa. E a gente e fazia tempo que eu não girava o botão aleatório. Como o tempo urge, eu vou girar o botão aleatório agora, porque a gente foi para um outro lado. E vai voltar pro lado certo. Agora vamos tentar ir pro lado certo. Tá. Entendeu? Então, girando o botão aleatório do Terça Nobre. A gente escolheu um tema para hoje, porque é mês de junho, tem aí festas juninas e várias coisas, mas também tem um dia que é o Dia dos Namorados, que foi semana passada, e a gente conversa, né, sobre um monte de coisa aqui no programa, a gente sempre cai nos assuntos de relacionamentos também, e aí eu falei pra Selena, vamos tentar falar alguma coisa sobre o Dia dos Namorados e
o que ele causa nas pessoas que estão sozinhas nessa época, ou qual é a pressão que ele coloca nas pessoas, né? E o Yuri é muito fofo, né? Mas eu não. Então, Pode ele com certeza ele descer o deve braço. estar aí pensando de forma empática nas pessoas. Eu já conheço um pouco do seu coração, né? E não que o meu não seja. É que eu aprendi que tem coisa que sim, tem coisa que não, Já tem tá coisa mais que calejada, nunca. né? E aí Dia dos Namorados, pra mim, ele representa, você fazer pra uma pessoa o que você deveria fazer todos os dias. Ah, mas isso é óbvio. A gente tem que tratar nossa mãe bem, igual todos os dias, não só no Dia das Mães. Não é tão óbvio quando se trata de namorado. Sim. Não é. Eu acho que você tem que regar a planta, porque ali é um relacionamento que já não tem uma chave já desde o início. Mãe, você nasceu dela. Pai, você nasceu dele. Sempre será até o fim da vida. E tem o arranca-rabo, e tem não sei o que. E tem que sim tratar bem todos os dias. Agora o namorado, você tem que regar aquilo ali, porque ele já não tem ele não tem ali uma raiz. Ele acabou de acontecer. Então você tem que regar aquilo. Você tem que ser uma pessoa presente. Do contrário, as pessoas estão usando o namoro para preencher vazio que vem de lá de trás. Sim. Né? E é o que você falou aquele dia que a gente falou sobre relacionamentos, que às vezes as pessoas elas não estão preparadas ainda para ter um outro relacionamento e elas, de vez se curar primeiro, elas já vão tentar um outro. E é o que você falou também, o que a gente sempre fala sobre essa questão das redes sociais ou desses aplicativos de namoro. Próximos. Tipo, não deu certo, próximo. Tipo, não tem diálogo, Levaram não tem... muito a sério a história de o lema é amar o próximo, né? Amar o próximo da lista. Levaram muito a sério isso. Sabe o que acontece? Tem uma parte muito doente, assim, do que tá acontecendo. As pessoas precisam ser amadas. Você não precisa ter namorado ou não ter namorado, não é esse o foco. Se você se sentir amado ou amada, desde ali da sua infância, pelos seus amigos, a coisa é outra. É diferente, Tem aqueles né? caras que colocam um chifre implantado aqui, pintam o olho com aquele troço, fica, sei lá o que ele quer parecer. Corta a língua na ponta, assim, faz tipo um... Eu fico pensando, se eu fosse mãe e tivesse Um posto aí lagarto. no mundo, eu ia falar, meu filho, pelo amor de Deus, porque, né, você vai lá, dá amor, carinho. Ali é óbvio que tem uma mensagem que quer ser passada, porque ninguém gosta de ficar feio à toa. Sim. Então tem uma mensagem. Aí eu vi um cara desenhando, esses caras no metrô, e entregava o desenho pra pessoa, pro moço, pra moça, tudo com aquela cara, né? Eles se emocionavam. Ah, eu já vi isso. Sabe? E você Muito pensa, louco. gosta de manter aquela fama de eu sou o diabo de bota, eu sou sei lá o quê. E você vê a pessoa se emocionando. Falta amor. Aquela mensagem que se quer passar com aquele chifrinho, com aquela linguinha, com aquele não sei o quê, não é simplesmente um estilo de vida. É uma mensagem. Sim. E se a pessoa tem amor, ela não vai... Se a pessoa se munir disso, todos os dias se alimentar disso, ela não vai aceitar uma relação tóxica na vida dela. Sim. A gente vê... Eu acho que agora, de uns tempos pra cá, eu acho que diminuiu um pouco. Acho que a galera começou a acordar mais também pra esse tipo de coisas, né? Das datas comerciais, né? Então, eu lembro quando eu trabalhava na editora e fazia o mercado, eu tinha que ir nos mercados, né? Nos hipermercados, supermercados e tal. E aí era assim, eles sempre tinham uma data pra trabalhar aquela data. Então, em janeiro... é volta às aulas, é começo de ano e tal. Aí fevereiro é carnaval. Aí março, abril pra frente, Páscoa. Aí depois da Páscoa, Dia das Mães. Aí depois Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, tipo assim, o mercado ele sempre tinha um tema. Então, aí quando chegava, por exemplo, assim, de outubro até dezembro, outubro, Dia das Crianças, depois não tem mais nada, entre aspas. Aí o próximo feriado depois do Dia das Crianças é Natal. Então, eles não tinham muito o que fazer, eles colocavam aniversário do mercado. Então pode ver que quase todos os mercados fazem aniversário em outubro, novembro. Porque eles não têm um tema. Então, assim, em junho o tema é namorados. Em maio é mãe, em agosto é pai. Então, tipo assim, tem que ter um tema. Sim. Então, aí a galera ficava naquele... eu preciso comprar um presente pro meu pai. Eu preciso comprar um presente da minha mãe. Eu preciso comprar ovo de Páscoa. Então, tipo assim, tem aquela pressão que você precisa, né? Entre aspas, precisa. E aí, eu acho que de uns tempos pra cá, a galera, com questão de rede social, a galera prestando mais atenção nos detalhes, eu acho que acordou um pouco mais, assim, eu não sinto que tem tanta pressão nesse negócio de Dia dos Namorados. Eu acho que a galera começou a entender que é só uma... Você sente isso? Que é uma data mais comercial. E
Mas ao mesmo tempo que tem isso da galera ter acordado e não sentir tanto essa pressão de ter, se estiver namorando, ter que comprar presente, ou se estiver solteiro, ter que arranjar alguém para não passar o dia dos namorados solteiro. Eu acho que tem um pouco menos disso na questão comercial. Mas ainda acho que tem assim, eu acho que nessa época acaba batendo um pouco mais em quem tá solteiro. Tipo assim, eu sinto isso. Tipo assim, a galera que tá solteira tem um questionamento, né? Tipo assim, porque o mês de junho já é um mês frio. Como né? ele é fofo. Ele vai lá em quem tá então. sofrendo. E o frio é foda, porque no frio é ruim. Você tá com frio, você querer ter uma companhia pra ver um filme, pra, sei lá, ficar passando a tarde de domingo junto ali, algo do tipo, cineminha, essas coisas. E aí, tipo, quando não tem, aí tá frio, é uma época que toda hora se fala disso, né? Você tá vendo nos canais de TV, a Semana dos Namorados. Aí passa um monte de filme de namorado, aí as propagandas da TV. Ou, uma das piores coisas é você entrar na rede social no Dia dos Namorados, que aí você vai ver milhões de declarações. O mais engraçado é você ver as declarações de gente que trai, você sabe que trai, mas você não pode falar nada. É por isso que eu sou brava. Então, mas eu acho que isso causa uma... Acho que isso causa uma coisa ruim, sabe, em quem... Mas sabe o que acontece? As pessoas que vêm de forma romantizada, elas sofrem. Porque elas estão vendo aquela coisa perfeita do Dia dos Namorados, que você ganha uma cesta de café da manhã de manhã, que a pessoa ficou um mês, reservou um restaurante para vocês jantarem de noite, ou não tinha dinheiro, que eu acho muito mais incrível, escrever uma carta para você. Putz, cara, pra adorava, mim, sim. sempre a carta foi muito melhor que restaurante. Eu Muito adorava melhor carta. que tudo. Então, quer dizer, o quesito ter ou não ter dinheiro para mim nunca foi um diferencial. Agora, o que acontece é que eu atendo pessoas, você sabe qual que é o meu trabalho. Eu escuto o tempo inteiro sobre essa hipocrisia, né? Eu faço a declaração de amor, mas traio. Eu apareço rindo nas redes sociais, mas eu apanho. Sim. E eu tô falando coisas bem básicas, tá? Porque acontecem coisas bem piores. Né? E aquela história, né, que nem a gente já conversou. Assim, parece que quando você faz uma declaração de amor na rede social, parece que você tá precisando provar alguma coisa. Porque é que nem você falou, eu acho que quando carta, eu já escrevi, eu fui muito de carta, assim, eu adorava escrever carta. E uma das últimas vezes que eu namorei, eu fiz isso também, eu escrevi uma carta, porque eu não conseguia falar tudo que eu sentia e também não conseguia colocar no WhatsApp, por exemplo. Já era tempo de WhatsApp, tudo, né? E aí um dia eu escrevi uma carta, tipo, porque eu falei, eu acho que se eu escrever, talvez eu consiga colocar em palavras o que eu tô sentindo, o que eu queria expressar. E é uma coisa que realmente a gente não vê muito. E aí parece que algumas coisas se perderam, né? Então, quando você vê uma declaração no Facebook ou no Instagram, você fica tentando entender, pô, será que a pessoa tá tentando realmente, que tá se declarando mesmo, ou tá tentando mostrar pras outras pessoas Abafar que aquele relacionamento é legal, que o amor é tão grande? A coisa tá tão complicada, Eurico, que as pessoas estão fingindo divórcio para recobrar seguidores que perderam por causa de jogo de aposta. Entendeu? Entendi. Então você vai e finge que você tá se divorciando para recuperar aquele tanto de gente que você perdeu. É muito difícil você acreditar no que a gente vê nas redes sociais. Por isso que eu falo, as pessoas precisam ser amadas. Elas não precisam ter um namorado ou uma namorada ou fazer alguma coisa no Dia dos Namorados. Elas precisam se sentir realmente amadas. Sim. Que elas não são simplesmente um trampolim pro outro chegar em algum lugar ou uma forma de chamar atenção. Gente, hoje em dia se usa amor para se chamar atenção. Foda, né? Não tem... E a questão do Dia dos Namorados, o que muito me martela nisso é que você vai receber, a sua cliente, por exemplo, recebeu rosas para chegar em casa, pétalas no chão, tá? Em cima da cama e tudo, e muitas luzes e não sei o que, e a amante recebeu a mesma coisa. Inclusive encomendou na mesma loja. Foda, né? Porque eu atendo no meu consultório a pessoa, a esposa e a amante. E a amante, olha só. Esse dia teve um cara que foi preso, você viu? O cara foi preso porque ele tinha 3 mulheres. Não sei que país que foi, mas não podia. Então, eu acho que é um negócio muito louco. Mas é isso que você falou. Eu acho que agora eu... Sei lá, não vou falar pra você que eu entendo. Mas eu já estou mais leve em relação a isso. Eu já fui pior.
Por incrível que pareça, eu já sofri mais com isso. Pior no sentido de romantismo. De sofrer por estar sozinho no dia dos namorados, essas coisas, de esperar alguma coisa, de esperar. Porque eu lembro quando eu era criança, tinha muito, você também acho que deve ter visto muito isso, que tinha simpatias. Lembra que Sim. a galera tinha umas simpatias que você só podia fazer no dia dos namorados, né? Tipo, você deixava os nomezinhos num copinho com água, e aí passava da noite pro dia, e de manhã o que tivesse aberto. E, eu acreditava muito nisso, sabe? Então, eu acho que tinha esse negócio. Aí, na época da escola, tinha o correio elegante, né? Que alguém... E aí o pessoal, às vezes, escrevia e não se identificava. Aí você ficava tentando, pô, quem será que é? Então, acho que isso é uma coisa que eu cresci vendo. E aí, eu acho que tinha um pouco de magia, sabe? Eu sentia um pouco dessa magia tem. do Dia dos Namorados. As coisas estão todas desvirtuadas, mas se a gente conseguir fechar os olhos, assim... A gente sente, eu ainda sinto o cheiro dessa magia. Pra mim ainda é incrível aquela coisa do coração batendo, o que será que a outra pessoa vai fazer. E é gostoso, só que eu falo muito com essa... Não é uma amargura. Quando a gente trabalha ouvindo histórias tristes de pessoas realidade, e né? vendo a realidade, a gente fica questionando certas datas, sabe? Como é que a nossa digníssima lá recebeu saidinha de Dia das Mães, saidinha do Dia dos É muita Pais? hipocrisia, né? É feio. A gente passa muita vergonha. Ridículo, é verdade. E mais uma coisa que eu queria te perguntar, que é até um pouco fora, assim, do ser o Dia dos Namorados, mas uma coisa que acontece comigo, eu queria saber se acontece com você também, quando você vive uma cena, assim. Por exemplo, você foi num lugar, aí você tá com pessoas, e aí você tá numa roda de amigos, você tá conversando, brincando, aí você fala uma coisa. Mas na sua mente, aquilo não soou legal. Só que ninguém falou nada. Só que depois você começa a pensar o que a pessoa pensou. Você fica tentando deduzir o que pensaram de você sobre aquilo que você falou. Aí aquela cena fica rebatendo na minha mente, tipo, repetindo. Eu fico, não devia ter falado isso. Putz, o que será que vão pensar de mim agora? Acho que não vão me chamar mais pra sair. Não vão mais falar comigo sobre isso. Ou então vão me evitar. Tipo, isso já aconteceu com você também? Tipo assim, de você ficar revivendo a cena na sua cabeça e como se você tivesse que ter falado outra coisa, ou se você se julgar por isso, puta, eu não devia ter falado isso. Você também sente isso? Tem Eu alguma? vou dar uma resposta, mas eu sei que não era essa que deveria ser, mas depois eu vou te falar uma outra coisa. Por favor. Quando eu bebo e passo um pouquinho da conta, eu fico me perguntando o que foi que eu falei. Você fez alguma cara? Aí eu fico péssima, fico o dia inteiro péssima, porque como eu não sei, ninguém me conta. Mas a parte interessante, isso foi uma brincadeira de verdade, mas é uma brincadeira. Sabe o que acontece? Quando você sente muito isso na sua vida, pela minha experiência na terapia, é que você não tem realmente pessoas em quem você confia 100%. Porque se você é cercado dos seus amigos que te compreendem, que te conhecem essencialmente, eles vão falar, devia estar muito louco, porque lá naquele trabalho dele acontece isso, isso e isso. Você não sabe como ele é? Quando ele briga com fulano, a quem te conhece de verdade? Meu, é muito bom. Vou falar uma coisa que eu romantizo ainda, apesar de cada vez romantizar menos as coisas. Eu romantizo ter uma melhor amiga. Sim. Eu gostaria de ter uma melhor amiga. Não tô falando vocês meninas que são minhas amigas. Não tô falando que eu não tenho, né? Tipo isso, né? Eu tenho boas amigas, eu tenho excelentes amigas, mas aquela melhor amiga que você vai falar qualquer coisa. Sim. E ela vai entender, ela vai conseguir digerir, ela vai destapear, ela vai fazer alguma coisa do contexto de vocês, mas não vai contar isso pra ninguém. Entendi. Isso é muito louco, né? Quando você tem alguém que te conhece na essência, né? Se você, que nem você falou, sentiu isso, não tô dizendo que seus amigos não sejam confiáveis, mas talvez eles não tenham demonstrado te conhecer tanto. Sim. Não, eu perguntei, porque como a gente sempre fala de várias coisas, eu falei, será que isso acontece só comigo? Será que só eu que fico revivendo a cena Isso é importante na minha cabeça? Falar. Você é peixes com peixes, não é? Então, essa hipersensibilidade entra como autocobrança, porque você quer ser uma pessoa boa com as pessoas, você quer ser uma luz para as pessoas, você não se coloca ali naquele espaço como se você também pudesse ter problema. Isso é muito para você cuidar, entendeu? Por que você não pode ter problema? Por que você não pode xingar a pessoa? Entende? É muito você pensar nisso, sabe? Muito e na bom. Qualidade de pessoas que te rodeiam. Porque Freud, né, falava assim, às vezes você não tem baixa autoestima e essa depressão que você tem, essa baixa autoestima, é porque você, na verdade, está cercado por idiotas.
E óbvio, não estou chamando seus amigos Não, de idiotas. lógico, E as eu minhas, entendi. vocês todas são minhas best friends, todas, tá bom? Não quis ser indelicada, mas é aquela questão do colo. Sim. Que nem você falou, você tá num lugar seguro, então você pode E você pode falar ser o que você ridícula. quiser, você pode ser você mesmo, Você né? pode ser ridícula, você pode falar daquela dor que você não conta pra ninguém, que te fere, que você morre de vergonha. Você pode ser fraca. Uhum. Eu sinto muita saudade de poder ser fraca. Muito louco isso, né? É uma saudade louca. E esses dias eu tava me sentindo meio psicopata, assim. Eu tava só olhando a vida das pessoas e falando, gente, mas ela pode ser fraca. A fulana ali pode ser fraca também. Admite alguma vez, Por né? Tipo, quê? entrega os pontos. às vezes. Entrega! Sim. E eu falo assim, mas será que você é orgulhosa? Não. Eu sei que não. Eu sou pra algumas coisas, mas pra isso não. Eu sinto saudade de poder ser fraca. Muito louco. E uma saudade de algo que eu nunca vi, porque eu nunca pude ser. Sempre teve que ser forte. Imagina, minha mãe era aquela que falava assim, se você apanhar na rua e entrar chorando, você Vai vai apanhar apanhar de também. novo. E você concorda com essas pessoas que falam agora assim que você é o reflexo das 5 pessoas que você anda? Tipo, se você anda com 5 pessoas bem-sucedidas, você será o 6º bem-sucedido. Se você anda com 5 pessoas fracassadas, você será o 6º fracassado. Tipo, você concorda com essa teoria que tá rolando agora? Que tem várias pessoas que falam sobre isso. Bom, se isso for verdade, daqui a um tempo eu vou virar um gato. Você tem Agora, você tem 6 5 gatos. E eles estão sempre atrás de mim. Agora, Daqui a pouco você tá comendo ração ainda. como, adoro. E aquela molhada Aquela eu que é gosto do mais saquinho, ainda, né? do saquinho. Eu nunca comi, mas o cheiro é bom pra caramba. Como, sempre. Eu e o Henrique, a gente come aquela ração. Aí, mas eu acho, Yuri, agora que eu vou pensar nisso que você me perguntou, né? Tá. Eu acho que um pouco, não porque o ser humano ele tenta não se influenciar, até quando ele tem uma opinião muito grande, mas não funciona 100%. Você vai, se você viver com uma pessoa que tem um sotaque, dá 2 anos você tá com um sotaque muito parecido, é Verdade. inerente à alma humana. Sim. Então não é nem você fazer isso para ter sucesso, é você entender que a energia que você está trazendo é aquilo que você vai virar. Entendi. Faz sentido, eu acho. Bom, vamos descobrir um pouco mais sobre isso. Em algum tempo eu volto aqui com a roupa da mulher gata. Eu vou comprar uma raçãozinha daquela pra experimentar. Hoje Aqui. nós Você estamos já aqui. come, né? Vou abrir um potinho, vou comer pra ver como é que é. Come. Ó, deixa eu ler rapidinho os comentários aqui da galera que mandou mensagem no episódio da semana passada. Quer dizer, no episódio anterior, né? Que foi o episódio número 20 da 7ª temporada. A nossa querida Maria Aparecida, que é mais conhecida como... Luma. Luma, né? A nossa Luma Maria Aparecida, obrigado, que tá sempre comentando, sempre ali, virou uma das fiéis escudeiras do Terça Nobre também, muito graças E ela é fiel à escudeira nossa pra tudo. Selena. Ela colocou, maravilhoso programa, prosperidade. Ela colocou, grata pelo carinho de vocês, minha malcriada fofa, te amo. A Te grande amo Selena também. colocou assim, Euri Benevento, tenho a certeza absoluta que só caminha ao lado de Selena pessoas de ótima índole. Juntos vocês chegarão aonde quiserem. Gratidão. Aí, ó. Falou. E isso é louco, porque assim, eu posso falhar em muita coisa, Yuri, mas eu tenho uma boa índole. Eu tenho amor de Sim. sobra pra recomeçar. Posso parecer dura, assim, mas eu confiaria em mim. Eu Maravilhoso. seria minha melhor amiga. eu contaria pra mim as minhas piores coisas, minhas coisas mais sombrias. Lado mais sombrio. Muito bom. Muito foda. Aí ela colocou, sobre a música de Chico, se entende que pessoas em geral só servem quando servem para ajudar alguém. A divisão de classe social na música cantada também é divisora de amores inesquecíveis. Não há beleza maior que a beleza da personalidade forte que entende que às vezes o aplauso não vem porque está se apresentando para as pessoas erradas, como um carro antigo no ferro velho, em vez de estar no museu. Legal. Aí colocou que o Silvio Santos te chamou porque eu sempre soube que você nunca foi uma personagem, você é de verdade. Falou de você quando você fazia o jogo dos pontinhos, né? Aí colocou aqui, juntos do buraco da cantora, só se for show no metrô. É que a gente falou do Juntos em Shallow. É verdade. Eu tinha esquecido. Aí colocou, a roupa que vestimos é nada diante de uma personalidade forte, só não pode pelada, é assédio. E aí colocou aqui que carioca só anda de chinelo se esfriar. Aí sim é meio chinelo. A galera tá sempre de chinelo lá no Rio. E aí também um comentário aqui da NTV Canal, que eu não sei quem é, mas colocou assim,
Acho que só não faz sentido esse tio Chicória no podcast, não gostou? Faz todo sentido. Tio Chicória. Faz todo sentido. E se você tivesse pessoalmente, você saberia que faz todo sentido. É que o tio Chicória tá desde o começo, né? Às vezes a galera chega no podcast, né? Estamos aí, né? Graças a Deus, na 7ª temporada, 5º ano do Terça Nobre. Então, realmente, muitas coisas mudaram no programa, mas o tio Chicória, ele tá desde os primeiros episódios. E ele é a ligação que existe entre o velho e o novo. Eu acho que a gente traz muita nostalgia, a gente traz Sim. coisas que as pessoas de hoje, desse tempo de hoje, nem sabem o que significa. E o tio Chicória, ele é tipo o... Como é que a gente chama? Ele é o o guardião. representante, isso. Guardião das informações, guardião da nostalgia, sei lá. Guardião das coisas clássicas, das coisas que ainda tinham valor, das coisas que não era essa coisa horrorosa que é hoje. O Chicória é show. Aí você imagina, né? Eu tinha outros personagens também, que era o Tá de Brincanagem, né? Um programa, uma tentativa de um programa de humor. Aí tinha a Débora, tinha o Júlio Sérgio, tinha o Miguel Ângelo, tem o tio Chicória. Então, assim, aqui eu escolhi o tio Chicória, mas dava pra eu ter feito outros. Então, você imagina que uma hora eu meter uma peruca aqui Por que você e não ia faz? fazer a Débora. Qualquer dia eu vou trazer a Débora pra falar com você. Traz. Que hoje eu acho que não vai rolar. Que Gente, hoje tem tá toda muito uma preparação, né? Tipo, pra Mas você descer. foi batom? Não, peruca só. Eu teria que fazer de peruca pra ficar legal, né? Porque sem peruca fica só a voz. Aí o pessoal vê a cara e fala, mas não tá batendo a informação. Aí tem que ter uma peruquinha pra dar uma quebrada. Mas então, contrariando o nosso querido NTV, vamos chamar o tio Chicória, Mas então. é claro, sempre. Então, vem pra cá, tio Chicória. Porra, gente, tudo bom com você, moça? Olha, quase que minha mão enrosca no fio aqui. Como vai, senhor? Você tá bem, moça? Tô melhor agora que eu tô te vendo aqui. Sempre muito importante a sua presença aqui Obrigada. nesse nosso estúdio. O estúdio fica até cheiroso quando você vê. Não que não seja cheiroso, mas é que é aquele cheirinho gostoso, né? De mulher bonita, assim. O estúdio, ó, isso aqui, estúdio perfumado feministicamente, entendeu? Femininamente, acho que é a palavra. Talvez seja. Esse Chicória é meio doido, ligado? Mas, ó, a gente fala com você direto, conversa, a gente tava falando de nostalgia da outra vez, né? E uma coisa que a gente conversa, mas esquecemos de dizer, porque você é uma pessoa que você é cartomante, né? Você ficou muito famosa no programa que você participou também lá do SBT, né? Que você contou pra gente aqui também. Mas eu fico com curiosidade de você tirar uma cartinha. Será que você pode tirar uma cartinha pra gente hoje aqui no nosso programa? Recentemente, né? Inclusive fiz propaganda lá na Rádio Mundial desse tarozinho, que é um tarozinho tão simpático, que ele é pequenininho, ó. Olha o tamanhinho, vou mostrar ali, ó. O senhor conhece esse tamanho de tarô? Muito bonitinho. Bonito. É um tarozinho pocket, né? Aquela coisinha bem... Você falou um outro nome mais bonito Um tarô ainda, né? Reborn. Reborn. Eu Tá na pensei moda, nisso, que né? não tá na moda? O que o senhor acha dessa moda, tio Chico? Eu acho engraçado, que às vezes eu fico pensando que a pessoa tá tirando a gente de bobo. Porque fala assim, não é possível que a pessoa tá acreditando nisso mesmo, né? Mas pra você ver como é que o mundo tá louco da vida, que esses dias o cara deu um tapa numa criancinha de cola, achando que era bebê reborn, mesmo. Foi até preso. Você viu isso aí na Não internet? vi. Teve um cara... A história parece que o cara foi lá, a família foi comprar o lanche... E a mulher tava com um bebezinho no colo, ela furou a fila. Furou a fila não, pediu preferência porque tava com o bebê. E aí o cara falou, esse não é bebê reborn nem nada, e deu um tapa no bebê, achando que era... Ele achou que era bebê reborn, era bebê de verdade. Mas não é bebê de verdade não, e deu um tapa pra mostrar que não era bebê, era um bebê. E o bebê foi parar no hospital, o homem foi preso, não sei nem o que deu depois. Ficou bem? Parece que tá tudo bem agora, ficou observação, mas não era um bebê recém-nascido, gente. Tá vendo a loucura que é, Eu entendeu? tava esses dias pra trollar os meninos lá de casa. Eu falei assim, eu vou comprar um só pra bebezinho. ver. E vou dar uma de louca, assim, ficar andando pela casa. Fingindo pra Compro eles. do carrinho, vou pra lá andando. Eu faço isso, eu tenho um cavalinho. Aqueles cavalinhos de pau que eu vou trabalhar de cavalinho. Olha volto só de que cavalinho. maravilha. Então, só pra gente tirar um... Fazer uma gracinha, é mas bom. eu fico preocupada. É por isso que essas coisas que aconteceu do menino dar o tapa, uma coisa é a pessoa brincar e ter na casa dela, outra coisa é chegar nesse nível, né? Então, espero que a galera vai cuidar da cabeça pra não piorar, né? Fazer um bonequinho reborn do Chicória, a gente compra um bonequinho, faz uma barba velha nele, que eu teria a minha barba pra lavar, né? Mas aí, vamos fazer um bonequinho do teu Chicória de Sim. boininha, né?
Parece que vai vir uma tia Chicória também, a gente tá trabalhando essa ideia. É pra mesmo? vir. Acho que ela vai vir aí, uma parceira do tio Chicória aí. E o que o tio Chicória quer saber das minhas cartas? O que a gente pode perguntar, né? Pergunta quando a gente tá com esse Tarot Reborn, que são só 22 arcanos, uma pergunta direta... Não, uma pergunta mais indireta, eu acho, porque são arcanos maiores. Que a gente tá falando de semana de Dia dos Namorados, acha legal mexer nesse setor aí ou eu vou falar de dinheiro? Eu vou muito contrariadamente mexer nesse setor, se o senhor quiser. Eu queria saber de dinheiro também. Eu gosto de Então dinheiro. vamos, Eu gosto o de que o ganhar. senhor quer saber? Mas tempo que eu não ganho um dinheiro bom, assim, que o teu Chicória vai conseguir ganhar um dinheiro bom? Aquele dinheiro assim que você fala, eu vou comprar um carro zero agora, eu vou reformar minha casa, esse tipo de coisa. Em situações normais, eu embaralharia, né? E pediria pro tio Chicória cortar. Mas como a gente tá com esse Tarotzinho Reborn, eu vou aqui mentalizando e vou tirando as cartinhas. Então tá bom. O povo de casa aí que tá pensando, né? Do nada ele lançou uma cartilha pra quem tá ouvindo a gente no Spotify também. Não tá entendendo nada lá, quem tem só ouvir o programa, que tem o áudio também. Ela colocou as cartinhas na mesa aqui pra tirar uma carta pro teu Chicória aqui. O duro é quem começou vendo, né, a gente, e agora o assunto Do mudou todo. novo, falou, onde vai parar isso, pelo amor de Deus? Bom, ó, a sua tendência é ter esse futuro de dinheiro. O que eu entendo é que não é aquela coisa explosiva de ficar milionário, de ficar, assim, dono de coisas que a gente fica até perder de vista. Mas eu vejo segurança. Então, se tá faltando isso nos últimos tempos, que para mim tem muito a ver com uma doação, uma abnegação, dedicação, a sensação que eu tenho é que tio Chicória, não sei se foi na juventude, muito deixou as pessoas passarem na frente dele, sabe? Deixa as pessoas tirarem vantagem e se indispôs talvez muito menos do que deveria durante um tempo, que foi o que atrasou um pouquinho. Só que quando chega aqui embaixo, a gente tem empoderamento. Se a gente for por época de meses, assim, eu acredito que até o mês de junho do ano que vem, a gente já teve uma mudança bem considerável. Aqui, profissionalmente, a gente tem alguma coisa de longo prazo, é como se tivesse uma proposta que fosse para durar bastante, que fosse uma coisa segura. Então, aqui serve até como um conselho, para também colocar ali um freio em algumas coisas. Boa. Agora ficou pensativo o teu Chicória aqui, mas vamos trabalhar as ideias então, né, pra melhorar. Olha aqui, não poderia ficar melhor, porque aqui vem a realização de um sonho. Então imagina que o Chicória gosta de trabalhar com essas coisas, essa coisa de visibilidade, essa coisa aqui. Aqui tá total. Qual e que é essa carta? A carta da estrela, como Estrela. ele imita, você vai chegar onde você vem tanto procurando. Por exemplo, o Terça Nobre, ele tem X tempo. Aí, do nada, vira as coisas e ele começa a explodir. Tá? Então, a gente tem mais esse ano, ali pela contagem daqui das cartas. A ponto, de repente, nessa estrela, da gente conseguir viver disso, a ponto de conseguir viver disso. Carta da Justiça. Olha só que maravilha. Agora o teu Chicória ficou contente agora com essa informação também aqui. fiquei. Agora você tem que pegar esses estrupícios aqui, ó, e dar um jeito. Qual que é os Aqui a gente estrupícios? tem o louco com enforcado, não é o estrupício externo, é a sua permissão para essas pessoas, porque porcaria vai ter em todo canto. Tem que É saber a gente que faz. tratar, né? Tem Vai que sempre ter um se cavalo- defender, né? Sempre vai ter uma ariranha, sempre vai ter uma pessoa que puxa, que rouba a tua cena, que rouba o teu momento. E quando você é gentil, desculpa falar assim com o senhor, mas é que eu sou muito direta. Tá bom. Quando existe essa coisa de ser gentil, a possibilidade de você ser atropelado pelas pessoas é muito maior. Aqui, ó. Não taca longe isso aqui, ó. Entendeu? É isso aqui, ó. Guarda essa cena aqui. Vamos pensar direito, Pra então. chegar melhorar. nisso aqui, ó, que é a realização de tudo que você procura há tanto tempo, e já tem tempo isso. A gente vai ter que pensar bem nesses dois aqui. Então vamos trabalhar direito essa Tá. informação. O Chicória melhorar, então, gente. Bom, a gente sempre, né, fala essas coisas bacanas e é muito bom te ver. Vai ficar tranquila que semana que vem eu vou vir de novo e a gente conversa mais. Obrigado, viu? Vou embora Que bom que o senhor com gratidão aí, viu? volta. Grande beijo, gente. Fui.
Boa, meu mestre tio Chicória, como sempre, vindo com os seus pitacos lindos aqui no Terça Nobre. E o tio Chicória é um personagem fixo do programa, então não tem muito o que fazer, né, galera? Ficar brava. Tem gente, até que a maioria tem gente que perde o contrário, sabia? Você não devia nem estar aí com quem fica bravo. Prefere que o tio Chicória faça, sabia? Pois é. Tem gente que não queria eu, queria só o tio Chicória. E é o que a gente falou hoje, tá vendo como você é gentil? Você tá preocupado com o que as pessoas estão achando do tio Chicória? Se você soubesse o que eu tô pensando agora, eu não posso falar, porque vai ficar feio. Entendi. Então você me conta fora do ar. Conto. Se a gente vai ser censurado? Fica, tio Chicória. E pra você que tá assistindo a gente aqui no YouTube, né? youtube.com/benevento, aproveita, já se inscreve no canal também. Bem-vindo aos novos inscritos do canal. Gostaria de falar um pouquinho sobre o Estúdio Pode Vir, que é o estúdio que eu estou gravando aqui, o Terça Nobre. Se você tem vontade de ter o seu próprio podcast, como eu falei no começo do programa, vamos profetizar então que esse ano você já vai vir aqui, vai sentar nessa mesa, vai trazer seus convidados, vai colocar suas ideias em prática e fazer o seu podcast. Então, @Estúdio Pode Vir, segue lá no Instagram, manda mensagem, pergunta direitinho horário, preços, valores, pacotes, tudo lá a galera vai te explicar direitinho. É um estúdio muito bacana, você pode fazer podcast, pode fazer outros tipos de gravação de curso, produção. Tem um outro cenário também que dá para fazer uma espécie de talk show. Então você tem como fazer o seu projeto acontecer. Pertinho do metrô, você desce na estação Paraíso, atravessa a rua, já é o prédio, tem estacionamento, se você vier de carro, é um ponto fácil para chamar Uber também, outros aplicativos que levam a galera. Então, chegou sua hora. @Estúdio Pode Vir, vem fazer o seu podcast aqui também. E também agradecer o apoio aí do História EC, nosso parceiro aqui do Terça Nobre, que você pode comprar aí várias coisas legais, camisa de time, acessórios, fone, celular, relógio. Dá uma olhadinha lá no Instagram, você que tá pensando em dar um presente para alguém ou comprar uma coisa legal para você, você segue lá também. E agradecendo sempre o Anderson que tá com a gente aqui também cuidando, o maior carinho do Terça Nobre. Não é mesmo, dona Selena? Sim. E devia passar, vocês deviam fazer os bastidores, né? Papo que a gente tava tendo aqui agora, né? Eu acho que só hoje tinha dado 3 podcasts, sabia? Sim. Porque, ó, teve um com você, aí teve um com o Anderson também, que a gente chegou um pouco antes aqui e ficou trocando ideia. Aí a gente começou o podcast fazendo um tema completamente diferente. Não dá pra dividir? E agora a gente fez o outro. Então, não. hoje foi um dia bem podcástico mesmo. E é interessante, de repente, pegar os cortes, né, dos bastidores, porque aí pode ser um podcast bombástico, porque ali infarta meia dúzia, né? Infarto. Eu acho que tem que sim, de vez em quando, a gente fazer um sincericídio. Pô, pode, Maravilhoso. Pode. Muito bom. E você segue firme e forte lá na Astral TV, na Vibe Mundial. Sigo lá, sigo também agora, logo, eu só não consigo falar bem período, porque depende de algumas coisas. Também o trabalho de terapia, né? Não só o trabalho de predição de futuro, também, mas um trabalho de terapia que é uma inovação aí, que depois eu conto pra vocês. Trabalho que não falta, graças a Deus, né? Aí sim. Então, pra galera que tá gostando aqui da participação da nossa querida Selena, já ficou aí na tela, né? O arroba aí do Instagram, então segue lá, Selena Fortuna. Acompanha o trabalho dela, acompanha os cortes também, que ela sempre coloca cortes aqui do Terça Nobre. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui, por estar Obrigada fazendo a você. parte, né, dessa temporada do Terça Nobre. Eu adoro. Muito legal te adoro. receber aqui. E se tem que avisar que quem fizer o pacote de coach com a Selena ganha uma dica reborn. Maravilhoso. É verdade, eu só quis fazer esse desfecho. Uma dica reborn. Porque eu tô bem revoltada com essa história de reborn. Aí Então você já recebe uma dica reborn. Igual o tio Chicória vai hoje puxar a perna de uns e outros de madrugada, vai ficar ligeiro. né? É isso aí. Então, agradecendo a galera que veio até o final com a gente do episódio. Muito obrigado aos fiéis escudeiros do Terça Nobre, os que estão desde o começo, os que chegaram agora, sejam muito bem-vindos também. Obrigado à minha família, meus irmãos, aos amigos que assistem o Terça Nobre, a galera que assiste eu ainda não conheço, mas eu sei que de vários lugares a galera assiste, manda mensagem, obrigado. Pessoal que escuta pelo Spotify também, um beijão pra minha mãe, Dona Tânia. Aliás, sua fã também, ela gosta muito de quando você beijo, participa Dona aqui. Tânia, E ela fala que algumas coisas que você fala,
chega mais leve também. Que às vezes a gente tem umas coisas tão pesadas e você vem e traz uma leveza em alguns assuntos também, um esclarecimento melhor. Ela não me acha brava, não? Então, não, ela gosta. Ela tava te elogiando pra caramba do último episódio que ela assistiu. Beijo pra senhora. E que você explica bem algumas coisas que a gente vê de um jeito, aí quando você fala, parece que as coisas clareiam também. Então, tem sido uma luz pra galera também. Obrigado, viu? Obrigada. Tamo junto, Anderson. Obrigado nos bastidores. Semana que vem a gente volta. Valeu, galera. Terça Nobre.